Estamos começando agora o primeiro episódio do ConeCast, o podcast oficial da Chave Ouro Negócios Imobiliários. Eu me chamo Thiago, sou apresentador desse programa, estou aqui com meu parceiro Rodrigo Savalha. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse lugar de bate-papo sobre empreendimento, sobre negócios, em que a gente está iniciando e quer contribuir muito com cada um de vocês. E para iniciar tudo isso, a gente trouxe como entrevistado aqui um cara muito bacana, o Davis, um gaúcho, gente boa pra caramba, e que está aqui conosco em Cascavel, chegou bem. Chegou chegando. E a gente quer ouvir um pouquinho sobre a vida dele, sobre a história, sobre os negócios, e seja muito bem-vindo, Davis. E se apresenta para o nosso povo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os ouvintes. Fiquei muito feliz aí, lisonjeado aí por ser o primeiro, né, a participar desse... Primeiro convidado, hein? Desse empreendimento, né? Não deixa de ser um empreendimento. Sim. Dessa empreitada. Desejo muito sucesso para vocês, de coração mesmo. Vocês merecem. Muito obrigado. Né, por estarem inovando, não só na área imobiliária, mas em outras áreas também. E que seja realmente um sucesso. E maravilha. Muito obrigado pelo convite. Vamos para cima. É uma honra. Isso é tudo que é início dá medo, né? Você seguro. fala assim, vamos fazer. Aí você começa, mas dá o friozinho na barriga e de como que as coisas vão acontecer. Mas tamo aí, vamos. Tá desde o ano passado engatilhado, né? Exatamente. Desde o ano passado tá tudo pronto. Só falta... Esperando o momento. Só falta fazer acontecer. Sei. E agora estamos aqui com essa oportunidade. Acho que a gente foi bem feliz em escolher o Davis como o primeiro convidado, né? Sim. Porque é um cara que está inserido no mercado imobiliário, que é o nosso principal business, né? E que tem uma visão tanto da cidade local, né? Mas também o cara que veio de fora, né? Que vem com outras visões também como parâmetro. Você sabe que essa visão é legal, porque quando você é da casa, você está na cidade, você só viveu aqui, você tem uma visão, você tem um olhar. Mas quando você vem de outro... Exato, você está na bolha. Quando você vem de outro lugar, falando em outro lugar, né? Fala um pouquinho sobre você. Da onde você veio, né? Eu iniciei falando que você é gaúcho, né? Isso. Quanto tempo tá aqui em Cascavel, enfim. Bate. Sabe que a primeira coisa que pergunto, né, quando eu digo que vem do Rio Grande do Sul, que vem de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, né, e morava lá, qual time tu torce, né? Sim. E antes a gente falava, sou gremista, falava com orgulho, né, quando eu cheguei. Né, tava aquele auge, naquele momento bom. E agora a gente fala, sou gremista, nem tanto. Vamos para outro assunto. Mas nasci lá e... Qual cidade? Em Porto Alegre mesmo. Capital. Sou natural de Porto Alegre mesmo. E casei também com uma porto-alegrense e me mudei pra cá já faz 2 anos já, agora em janeiro. Fez 2 anos. Não é muito tempo, né? Mas parece que faz, né? Porque a gente tem tanto contato contigo, né? No dia a dia, que parece que a gente é amigo É verdade. E isso foi legal, assim, da cidade, né? Da receptividade, né? De todo o pessoal, de toda a comunidade do mercado imobiliário, digamos assim, né? Os próprios clientes, assim, é uma cidade muito, muito receptiva, né? A gente sabe que tem muita descendência também lá do Rio Grande do Sul, né? Sim. Muito gaúcho também. Uhum. E a gente percebeu isso, eu, a minha família, e se sentiu muito feliz aqui, né? Você se sentiu um pouco em casa ou teve um pouco do choque de cultura, temperatura? Sabe que não tive esse choque, assim, de cultura, né? Me senti realmente muito, muito bem aqui. Até, né, quem está nos visitando aqui, o Guilherme, lá de Santa Catarina, nosso primo aí, primo da minha esposa, ele passou uns dias aqui com a gente, e ele comentou, né, como é que é o povo aqui, né? Ele é muito fechado, né? Porque a gente, né, ouviu falar um pouco... assim, né, um pouco da parte da cultura, né, do paranaense, cara, bem ao contrário, assim, eu me senti muito bem. Acho que mais o curitibano mesmo, Curitibano, a gente ouve muito disso, né, do pessoal mais de Curitiba, a gente tem conhecidos lá também, mas eu falei pra ele, olha, é bem ao contrário, né, o pessoal aqui bem receptivo nesse sentido. É verdade. Então, vamos ver se eles vêm pra cá também. Claro, sejam Mas, bem-vindos. complementando até a tua pergunta, Rodrigo, e eu vim, né, do Rio Grande do Sul e tô bem contente aqui, trabalhei no mercado imobiliário, comecei como camelô, né, minha vida profissional, digamos assim. Sério mesmo? Comecei como camelô, meus pais trabalhavam com uma banca bem informal, assim. Me lembro da minha primeira venda, um fone de ouvido do Paraguai, 18 reais, lá em 94. Caramba. Então... Quantos anos você tem? Tenho 41. 41, jovem. 41. 94 eu tinha 3 anos. Ó, menino! Chegando já. Então eu trabalho, né, no ramo de vendas já há muito tempo já.
E deu pra gente aprender bastante. Trabalho no mercado imobiliário já há 12 anos. 12 anos. Então, antes de vir para Cascavel, você já estava no mercado imobiliário lá na tua cidade. Sim, trabalhava já no mercado... Porto Alegre já é um mercado bem consolidado, bem maduro já, né? Então, tem muitos empreendimentos assim que são inovadores em Porto Alegre, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre mais especificamente, muitos produtos são testados primeiro em Porto Alegre. Se dá sucesso lá, eles lançam no Brasil, né? A gente vê isso em marcas de cosméticos, de refrigerantes. Se o povo lá aceita, que é um povo muito crítico, e aceita com muita, assim, é muito exigente nesse sentido, né? Então, se alguma coisa inovadora dá certo lá, quer dizer que vai dar certo no resto do Brasil inteiro. Então, muitos produtos imobiliários são lançados lá primeiro, né? Eu não sabia. Isso. Tipo um laboratório. Tipo um laboratório. E se der certo lá, certamente pode O dar... gauchado serve de cobaia. Cobaia. Em outras palavras, é isso aí. Eu acredito nesse negócio do nível de exigência lá. O nível do sulista, né? Diferente mesmo, no nível de exigência do pessoal, porque eu sou nordestino, todo mundo sabe, e eu vejo que o povo nordestino mais tolerante com algumas coisas, tá? Sabe? Desde da parte do governo. E aqui não, se abrir um buraco no chão, véio, o cara vai na rádio, vai reclamar, posta na internet, marca o prefeito. Vai exigir. Lá também, mas numa proporção bem menor. Né? Mas o que me deixa curioso nessa parte que você falou, que você já estava no mercado imobiliário lá, né? Só para matar a curiosidade mesmo, você pode falar um pouco dessa empresa que você trabalhava lá, a função que você estava fazendo também? Sim, lá eu comecei como corretor e depois eu fiquei 1 ano e 4 meses como corretor. Depois fui convidado para trabalhar numa função de supervisão de produtos, né? Uma função onde cuidava determinadamente de um determinado produto ou de vários produtos. Tipo um lançamento, um setor para lançamento? Fiz lançamentos lá, fiz 5 lançamentos. O mobiliário é grande? Sim, uma empresa muito grande. E nós tínhamos lá a experiência de ter um mercado muito consolidado. A gente tinha imobiliárias lá de grande porte também, que a gente prestava esse auxílio na gestão da venda do empreendimento, né? Então essa era a função de ajudar o corretor, ajudar a imobiliária a vender. Né? E também pensava o produto do ponto de vista de marketing, o que precisava fazer para auxiliar ele a vender. Eu trabalhei numa das maiores consultoras do Brasil, que tem uma das filiais lá em Porto Alegre. E nesse sentido a gente pôde aprender bastante, né, também o processo de vendas, a decisão de compra do cliente, o que é necessário para um produto vender. O produto está encalhado, precisa ativar as vendas, o que ativa na visão do cliente, do consumidor, o que desperta esse desejo de compra. Existem vários itens que a gente precisa fazer nessa função de que para ajudar para que o produto venda. E o último deles a gente diz que é o preço, né? Porque baixar o preço realmente é o que vai dar certo. Mas tem várias ações que tu pode fazer antes de baixar o preço. Para entregar o valor realmente e que o cliente perceba esse valor e possa comprar o produto, né? E quem foi a ponte para trazer o Davis para cá? Eu lancei em Porto Alegre um Medical Center, né? Eu fui um dos supervisores de vendas, de gerente de produto para vender um dos lançamentos lá de Medplex, de Medical Center. Com o sucesso de vendas, a gente vendeu um produto de 186 milhões em VGV em 14 dias. Eita, nós. E foi realmente um sucesso de vendas. Eu tinha pilhas lá de propostas querendo aguardar para cair uma venda para encaixar esse cliente. Assim, foi realmente um fenômeno. E esse produto também, foi criada uma nova categoria imobiliária, né? Porque antes a gente tinha sala comercial, tínhamos lotes, apartamentos, casas, mas não tínhamos consultórios, né? Esse conceito de Medical Center, ele foi trazido pelo Renato Castelo Branco, que é um dos idealizadores desse conceito. Ele trouxe isso das principais cidades do mundo, né? Ele viu o que há de melhor na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, e trouxe um conceito para o Brasil. E a primeira unidade desse tipo de produto foi lançada em Porto Alegre. E eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a lançar esse empreendimento. O primeiro case foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. E devido a esse sucesso, foi replicado isso em outras cidades do Brasil. Né? Quantas cidades foi? Hoje existem mais de 10 cidades já. Sério? Mais de 10. De grandes medical centers, né? Sim. Isso tem São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, em Foz do Iguaçu, a gente está lançando agora também. Foi muito inteligente, né? O que ele pensou, tipo, é um shopping da área médica, né?
O profissional de saúde não Mais gosta ou de usar menos esse isso. termo, mas realmente ele foi pego o que há de melhor, né, que são as unidades privativas, os consultórios, a parte num centro médico, onde para cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, né, esse é o padrão, são as grandes âncoras, onde cabe também laboratório, centro cirúrgico, centro de imagens e grandes clínicas também. Então, o peso da parte complexa, né, da saúde, da área de hospitalar, isso não tem. Né? Então, é um empreendimento que a gente diz que é um empreendimento de saúde, né? Não um empreendimento de doença. Né? A ideia do paciente é ir lá e buscar a cura, buscar a prevenção, melhor dizendo, né? Do que... Até daquela parte do empreendimento que vocês falam que é o Green, Green Garden. né? Green. E a parte do Healing Garden? Healing Garden. Healing Garden. O jardim de cura, né? Cara, uma sacada muito boa. Isso foi inspirado aí nos hospitais em Melbourne, onde o paciente ele tem contato com a natureza. Então tem o jardim, tem os bichinhos lá, tem os suricatos lá, pra te ter ideia. Nossa. Em um hospital, isso uma ideia do Renato, né? E trouxe esse conceito de lá. E ele é administrador hospitalar, então ele entende da área de saúde. A filha Know-how dele é gigante. médica, exato. Então ele, né, voltando à tua pergunta, ele foi a ponte para mim vir para cá. Ele me indicou aqui para os empreendedores, para que a gente pudesse lançar um Medical Center aqui do Dom Medical Center, com toda essa expertise, né? Sim. Não só da expertise de construtora, né? Que a gente já tem um know-how das construtoras participantes, a Voz de Casaroto, Anastásia Empreendimentos, é todo um histórico na cidade. Tem a NBC Arquitetura também, que tem um histórico gigante aí de empreendimentos, né, na parte de arquitetura mesmo. E também tem a expertise de uma empresa de gestão de saúde por trás, que é a Promédica, a empresa do Renato Castelo Branco. E aí, para completar, digamos assim, esse time, ele trouxe a parceria da F2M, que é um sócio dele, da empresa da Promédica também, que tem o Dr. Fábio como médico oncologista, empresário, também tem esse lado comercial, e me convidou para fazer parte do projeto aqui, para fazer a gestão comercial do produto, né? Pela expertise que eu já tive nos outros restaurantes. Sabe, uma das coisas inteligentes desse empreendimento é que concentra-se tudo e você consegue resolver tudo em um só lugar. Sim. Falou cara, tudo. Ontem eu passei por um sufoco, né, de doença e de umas alergias, tive que sair correndo atrás de médico. Só que assim, daí você vai num lugar. Aí você não consegue achar estacionamento. E daí você consulta e eu precisava fazer o exame rápido. Aí eu tive que sair do lugar e ir para um outro, distante, no tumulto, para fazer exame, para sair o exame horas depois. Voltar pro médico. Exatamente, eu podia ter morrido nesse meio tempo todo aí, porque dependendo do BO, né? Exatamente. Se tivesse tudo no mesmo lugar, eu sairia da sala dele, iria para uma outra sala, faria o meu exame, voltaria para a sala dele e tava tudo certo. Tudo resolvido. Essa é a ideia. Porque assim, a nossa vida não dá mais, cara. É muito dinâmico, corrido. E quando se fala de doença... E você falou a versão do paciente, né? A versão do paciente. E mesma coisa o médico, né? O médico que muitas vezes está lá no consultório e às vezes tem que se deslocar para ir para o hospital para fazer um procedimento e de repente lá no Dom o cara pode fazer tudo, quase tudo lá, né? Porque a cirurgia de alta complexidade não, né? Isso. Mas de média complexidade, então o cara tá Faz lá. tudo lá, resolve tudo. Tipo, o cara vai fazer academia lá mesmo, ele vai fazer o banho dele, vai trocar de roupa lá mesmo, vai lá falar com o parceiro, outro amigo de outra especialidade lá, tudo lá. Então, tem tanto a logística pro paciente, mas também pro profissional da saúde. Também. Ele é um empreendimento realmente inovador nesse sentido, e a cidade de Cascavel é um polo de saúde, né? Sim. Então, precisava dessa ferramenta realmente de trabalho, né? Claro que para isso precisa ter um imobiliário por trás, que é o que viabiliza tudo isso. Na verdade, o imobiliário é a caixa, né? Do presente, né? É só o embrulho. É o que torna isso real, né? Que torna isso viável. E quem foi... De quem partiu esse empreendimento? O Renato veio prospectar um parceiro em Cascavel, uma construtora, ou o pessoal de Cascavel, a WNBC, que foi até o Renato e trazia? Ele já havia essa necessidade, esse desejo, né, do grupo, né, da construtora, para construir um medical center já mais moderno. Porque eles já foram pioneiros em construir o Green, né, e depois do Green veio o Day Saúde. Day Saúde. Isso, que se eu não me engano ele tem uns 12, 13 anos, tá? Até me corrija se eu estiver errado. Então já tinha uma necessidade de uma atualização nesse modelo, né, de ter um medical center realmente mais moderno. Então eles já estavam procurando, e aí surgiu, né, de conhecerem o Renato, conhecerem os outros empreendimentos que ele já coordenou, e aí casou, né, perfeito para
para lançarmos o Dom. Já tinha um terreno já muito bem localizado, né, tinha um conceito já em mente, e junto com a NBC Arquitetura já fechou todo o pacote. Assim. Agora terreno também. Se você falou terreno bem localizado. Escolheu a dedo, né? Localizar. No coração ali, né? Ah, e outra coisa interessante é que, apesar do Dom aqui em Cascavel, ele não foi vendido em 14 dias, mas é para considerar um sucesso, né? Porque é uma cidade relativamente pequena, é um polo da área da saúde, sim, é um polo, mas é uma cidade pequena, uma cidade com costumes de cidade pequena ainda, né? E o Dom, querendo ou não, oferece uma complexidade para o comprador, seja ele o investidor ou até mesmo o médico, né? Mas hoje eu acredito ser um sucesso total. Sim, assim, do ponto de vista comercial, a gente já está com os consultórios já 75% já vendidos, Nossa, né? é bastante. E imagina, a gente lançou ele, o nosso plantão de vendas abriu dia 23 de abril, era no meio da pandemia. No meio não, no começo da pandemia. Né? Então, tinha todas as restrições, a gente não poderia fazer eventos, você sabe, né? A gente teve o lançamento, foi virtual. Sim. Que eu saiba, foi o primeiro lançamento virtual aqui na cidade. Sim. Né? Então, foi um desafio muito grande, porque pouco antes disso, eu vim para cá em janeiro e a gente ia lançar em março. Em março já tinha essa questão de Covid, de pandemia. E, começou o lockdown, começou a fechar, não vai ter evento, como é que vai ser o lançamento, a gente não vai poder receber pessoas e tal. Então foi um grande desafio da gente poder fazer. Não, mas a gente já treinou os corretores, né? Treinamos equipes de venda para poder apresentar o empreendimento, poder convidar os clientes. A gente vai esfriar, deixar isso, vamos esperar passar a pandemia, porque tinha até uma ideia de que, não, em junho, julho já vai estar tudo normal, né? Sim. Era a ideia, né? Era a ideia, não era? Era o sonho, né? Em 2 meses, 3 meses no máximo já passou Tanto tudo é que isso. quando começou, eu lembro que todo mundo começou com aquela brincadeira de tirar sarro e não sei o quê. Até eu e minha esposa começamos a gravar uns vídeos, né? De eu e ela como casal, falando pra casais. Mas começou tudo na brincadeira, tirando sarro da pandemia, que tal, daqui 2 meses o pessoal Uma tá gripezinha. Uma gripezinha, o pessoal tá fugindo, daí foi aumentando. E foi aumentando. Foi ficando sério. E E daí- aí começou a morrer amigos nossos. Exato, parentes. A gente viu que o daí- negócio era sério, né? Sim. Mas talvez a pandemia tenha contribuído para que as vendas ocorressem. Ele abriu os olhos da necessidade de atualização realmente, né? Não só de moradia, como a gente viu também, né? O próprio cliente, a gente, o consumidor, viu a necessidade de novas moradias, de ter espaços maiores para quem fica mais em casa, né? Tu ter ou uma sacada, tu ter um espaço de convivência melhor, quartos maiores, uma sala maior para viver. E isso, tanto é que um dado interessante, um parênteses, né? O ano passado foi o melhor ano no mercado imobiliário do Brasil. Né? Não só em Cascavel, do Brasil. Foi o melhor ano em pleno ano de pandemia. Porque novas definições de moradia foram acrescentadas para o cliente. E isso também para a área médica, né? Sim. A gente como cliente, como consumidor, está mais exigente. A gente não vai querer mais estar numa recepção cheio de gente, por exemplo. A gente vai ficar meio assim, né? Meio receoso. E ambientes de saúde não vai ser diferente. O cliente, o paciente, o profissional de saúde, ele vai querer trazer mais conforto, oferecer mais conforto para o paciente dele. E isso deu uma acelerada também em empreendimentos. Hoje o Dom está as áreas comuns de acordo com as normas da RDC 50 da Anvisa, o que proporciona uma certa segurança para ele de que está dentro da legislação, né? Hoje muitos consultórios, clínicas estão em ambientes já de certa forma ultrapassados no sentido de, né, não querendo criticar, mas no sentido de hoje em casas adaptadas ou salas comerciais adaptadas, que tem lá uma rampa atravessada no meio da recepção, não tem acessibilidade, não tem um banheiro PNE, né? Quer dizer, é para ter, mas tem que ter geralmente adaptado, né? Isso. Então esse é um empreendimento que ele trouxe uma solução no momento adequado para esse profissional. Que a prefeitura já estava incomodando esse pessoal. A Anvisa, né, ela é muito exigente nesse sentido, né? Entendi. Então ela fica buscando... E um movimento que eu vi também acontecer no Dom é o médico, o profissional da saúde, para agregar valor no serviço dele, né? Está lá para isso também. Então, um cirurgião plástico, né? Que vai estar lá, o cara que atende lá na esquina é uma coisa, mas o cara que está lá no Dom é outra coisa. E lá dentro o cara já tem o centro de imagens, pode fazer cirurgia lá. Esse tipo de cirurgia se faz lá, né? Sim, se sim, faria sim. lá, né? E tantos outros profissionais que vai estar ali naquele ecossistema, né? Ele agrega, né? Como tu falou, é isso mesmo, ele entrega valor, né, para esse profissional. Imagina, o Dom vai ser um empreendimento de referência na área de saúde privada na cidade. Então, o que há de melhor, os profissionais de referência vão estar lá, né? Porque, tu imagina, só o hall de entrada do empreendimento tem 12 metros de altura.
Ele é maior que o saguão do aeroporto, por exemplo, aqui de Cascavel. Então ele tem uma imponência, né? Ele representa esse alto padrão do empreendimento. E o paciente que chegar no hall de entrada já vai se impressionar. Já vai pensar, vou ter que pagar mais, né, para essa consulta aqui. Porque ele realmente, todo esse conceito, ele agrega muito valor para a consulta, para o empreendimento, para o profissional que estiver ali estabelecido, né? Muito bom. Viu, Davis? E o que você falaria que é a principal diferença entre o mercado imobiliário de lá, da onde você veio, do Rio Grande, né? Para Cascavel, especificamente. Para Cascavel. Eu destaco assim, Porto Alegre é um mercado já consolidado, já maduro, né? Existem hoje aproximadamente 5.000 corretores lá e tem imobiliárias grandes, já teve maior, né? O mercado já teve maior no sentido de muitas imobiliárias, muitos corretores. Tinha imobiliária com 600 corretores, para te ter ideia. Nossa. Uma imobiliária só, outras com 400 e tal. Mas o mercado em si, ele é inovador no sentido de empreendimentos inovadores. E ele tem uma certa, muita diferenciação entre produtos usados e produtos novos, que os terrenos valorizaram muito. Entendi. Então, os novos lançamentos realmente estão uns preços muito, muito acima de outras cidades, né? Mas é um mercado que ele gira muito, é um mercado muito consolidado nesse sentido. Eu, notando questões de diferença de mercados, eu noto que Cascavel é um cenário muito mais, tem potencial muito maior de crescimento, de valorização, né? Por ser uma cidade realmente muito rica e tem atraído muita gente para cá, né? É uma cidade que eu vi ontem, ela tem um maior potencial, maior crescimento vegetativo, um dos maiores do Paraná, é maior que Curitiba, e ele é o maior que a média brasileira, em termos de crescimento. Aumenta, em média, 2.400 famílias por ano na cidade de Cascavel. Não, Cascavel, tu olhar os números, é extraordinário em tudo, né? Se for na área de emprego, você tem área de indústria, a parte de imobiliária, segurança pública, organização, cara, nossa cidade é muito top. Ela ficou a 4ª melhor cidade do Brasil em planejamento urbano, né? Exatamente. Em saneamento é a segunda, né? É a primeira e a segunda do Brasil, uma das né? primeiras. E assim, e ainda dentro dessa questão que você falou da diferença entre os mercados, eu percebo que, por ser uma cidade muito rica, a crise ela passa de lado, sabe? Eu ouvi isso num termo de um corretor falando e realmente é bem isso. Parece que a crise passa do lado, assim. Arranha, Sim. mas ela não atinge no cerne da cidade, né? Tem um agronegócio realmente muito forte, apesar de ter sofrido um pouco, né? Um pouco não, bastante com a estiagem esse ano, mas tem um mercado, né, muito forte nesse sentido, né? E uma cidade muito rica. E Porto Alegre é uma cidade que, por exemplo, por ser uma cidade já mais tradicional, digamos assim, para não dizer antiga. Mais idade, né? Exato, né, apesar de já estão revigorando a orla do Guaíba, tá ficando bonita essa área, essa região ali tá ficando moderna. Com a crise que teve, muitas empresas, grandes empresas, enxugaram seus quadros. Então, se concentrou muito em São Paulo, até mesmo Curitiba, que seriam as matrizes dessas grandes empresas. Então, em termos de emprego e renda, ela perdeu muitos executivos, né? Muitos executivos perderam seus empregos, ou tiveram que mudar de ramo, ou abaixar salário para manter no mercado, né? Então ela não atraiu novos executivos, e isso influencia também no mercado imobiliário. Sim. Né? E já diferente de cidade de Cascavel, por exemplo, que ela atrai novos executivos, atrai novos profissionais, né, com outras mentes, outras ideias, e recebe muito bem essas ideias, né? Então eu vejo isso reflete diretamente no nosso mercado imobiliário, dos lançamentos. Davis, antes da gente voltar a falar do Davis, que a gente quer conhecer mais o Davis, né, Rodrigo? Eu queria, na verdade, entender a diferença de lá para cá em relação ao comportamento do comprador. Queria a tua opinião, a tua visão do comportamento do como é que chama lá, o cara da capital? Do Porto Alegrense? Porto Alegrense e o cascavelense, né? Tanto esse comportamento do comprador e do corretor também de lá para cá, essa diferença. Eu vou começar pela diferença entre o corretor, né? Vamos tentar polemizar um pouco aqui. Assim, é um mercado, em Porto Alegre é um mercado mais competitivo, né? Então tem muitos corretores e o corretor precisa ir muito mais a campo, ele vai atrás do cliente, né? Eu percebo que aqui o mercado
o corretor espera muito o cliente. Mais acomodado. Pode meter o pau. Pode meter o pau que tem uma galera de corretor aqui. Só aqui tem uns 20. Então, Só que então vamos meter o pau nessa já galera. é grande já. Mas assim, por exemplo, interessante é que lá em Porto Alegre, por exemplo, surgiu, pelo que eu tenho conhecimento, a oferta ativa, né, de ligar para o cliente. Assim, é bom por um lado, para a construtora que vende, né, pela oferta ativa, pelo resultado disso. Para o cliente, por prospect lá, é muito ruim, né? Tem gente ligando toda hora. É call center que hoje a gente é incomodado pelas operadoras e tal. Então, isso eles fizeram lá, algumas imobiliárias começaram com isso e pulverizou no sentido de dar uma oferta ativa para o cliente, né? E hoje em dia ninguém atende mais ligação de quem não conhece. Lá em Porto Alegre, pelo menos é assim, né? Tanto é que eu tenho 2 números, né? Um aqui de Cascavel e um ainda de Porto Alegre. Mas o meu de Porto Alegre tá desativado para ligação de gente que eu não conheço. De número que eu não conheço, que eu não tenho só salvo os no íntimos celular. de lá. Só íntimos. Porque assim, virou realmente uma bagunça, né? Uma bagunça no sentido de muita gente ligando, te oferecendo sempre alguma coisa, e é lançamento imobiliário, é lançamento. Isso tornou, no começo era bom, mas ele tornou um mercado Saturou. muito agressivo. Saturou, né? Saturou. Então, assim, tem clientes, por exemplo, que não aguentam ouvir nome de certas imobiliárias por ser muito agressiva nesse sentido, né? Então, de certa forma, ele incomoda, ele estraga o mercado, né? Por ser tão agressivo, por ser tão competitivo, o corretor fica incomodando o cliente até que ele atenda, ou até que ele consiga apresentar o empreendimento, o produto dele. O mercado de Cascavel, ele é um pouco mais passivo nesse sentido, né? Os corretores, no caso. Passivo no sentido de respeitar o cliente, claro que sempre Procurar ser mais sempre tem que conveniente, respeitar, né? tem que ser conveniente, exato, mas ele espera muito, né? Espera muito e não conduz muito para o fechamento do negócio. Isso eu percebo bastante. Deixa o cara muito à vontade. Muita vontade. Eu me lembro que quando eu cheguei tinha uma reserva de uma certa sala comercial lá, que já fazia mais de 4 meses a reserva, né? Não, mas e por que não fecha, né? Daí começamos, enfim... E aí, daí fechou o negócio e tal. Mas é de realmente deixar muito rolar, sabe? Isso é verdade. Deixa muito solto, né? Deixa muito solto. E a venda hoje, né, isso, com a cidade crescendo, o mercado vai se tornando um pouco mais competitivo, os corretores vão se aperfeiçoando, e isso é legal, a gente vê do mercado, né? A gente tem contato com muitos corretores, de querer crescimento, de buscar o crescimento, de buscar se aperfeiçoar, e de como tornar realmente uma venda mais efetiva, aproveitar, ter um ótimo desempenho em conversão de vendas, né? Aproveitar muito para fechar mais negócio, sem ser inconveniente com o cliente, que aí isso é muito bacana, muito legal do nosso mercado aqui. E o cliente, ele realmente, ele fica muito na zona de conforto mesmo, né? Diz, posso reservar, depois eu penso. E aí, quando vê, ele perde uma oportunidade. Porque eu vejo que muitas vezes o corretor não se posiciona a dizer, olha, você vai perder, né? Não quer, vai perder. Senão, aquela pressãozinha de leve, uma né? pressãozinha de leve, mas que às vezes o cliente, não é, eu não digo isso no sentido de ser agressivo, tá? Mas assim, porque às vezes o cliente não percebe a oportunidade. Quem é que é do mercado? É o corretor. Sim. Né? Não é o cliente não é o ramo dele comprar imóvel, né? Tem estudos que dizem, pesquisas que dizem que um cliente compra um imóvel, muda de imóvel 3 vezes na vida, né? Que ele compra um imóvel 3 a 4 vezes. Então, assim, não é o métier dele entender de mercado imobiliário. Quem é o responsável por isso? Quem é o especialista? É o especialista, é o corretor. Porque o corretor... Tem que se posicionar. Ele precisa se posicionar, mas precisa de argumento, precisa ter números. Olha, vai vender. Tem o domínio da matéria, disso. né? Eu falo muito isso para nossa equipe aqui, que você está atendendo uma pessoa que precisa de ajuda. Que você pegue na mão dela e ensine ela a comprar e o que comprar. E muitas vezes você vai ter que se posicionar, né? Dizer, olha, teu raciocínio tá errado, né? Não é por aí, é por aqui. Esse é melhor do que esse, por X, por A mais B. Exato. Né? E muitas vezes o corretor, ele quer fazer, se preocupa em agradar tanto o cliente, fazer tanto aquela média que ele não consegue se destacar, né? Porque tá todo mundo querendo puxar o saco do cliente, vou usar esse termo, e não resolve o problema do cara. Né? E muitas vezes você precisa dizer, não, meu amigo. E às vezes o cliente se não precisa comprar só agora, ouvir ou não. Isso, se não comprar agora, o preço vai subir. Por exemplo, né? Aconteceu agora, tava com uma proposta que demorou uma semana o cliente mandar a proposta. E o preço subiu. E agora ele não consegue mais comprar. Saiu do orçamento dele. Sim. Né? E o construtor bateu o pé e ponto. Né? Então, muitas vezes falta o corretor ter essa postura de dar um sacolejozinho assim. Conseguir fazer ter esse feeling
de você analisar, de você utilizar a palavra correta, de você conduzir. Não adianta, isso é no dia a dia, ou é lendo, aprendendo, batendo papo, conversando, porque eu lembro disso que você falou do cliente da semana passada que nós atendemos. O cliente, conversamos, mostramos cada das vantagens e desvantagens de um empreendimento para o outro empreendimento, daquilo que seria bom, e no final saía conversando com as clientes e ela me disse assim, mas uma delas falou assim, mas você tem que, não pode querer forçar a venda para ela. Eu disse, não, eu quero que você perceba um detalhe muito importante. Você está colocando algumas objeções e eu estou entendendo, mas você está olhando com muito amor para o teu imóvel e você está tendo muito sentimento aqui. Então tem que ter uma diferença. Você olha com sentimento, eu olho com razão. Sim. Eu estou olhando o empreendimento e tentando dizer para você, e tem esse detalhe, tem aquele detalhe. Então, você conseguir conduzir para que ele também não se sinta, o cliente não se sinta, sei lá, invadido, desrespeitado, ou que você está forçando. O corretor se portar como um consultor, de fato, né? Essa venda aí, a venda estava feita, e aí depois a cliente simplesmente resolveu desistir. Aí o Rodrigo me chamou e disse, Thiago, o cliente eu acho que vai pular. E aí vamos lá conversar com ela. Aí ela estava em dúvida entre um empreendimento e outro. E aí a gente foi fazer uma comparação entre eles. E em nenhum momento a gente falou mal, né, do outro produto. Inclusive tava na nossa mão também, né? Mas aí a gente foi fazendo as comparações e tirando ela do emocional e trazendo ela para a razão, né? Viu? Pensa que, olha, e no final a gente acabou indo pro preço, né? Olha, nesse que tá te deixando em dúvida, você pode comprar e pode ser muito feliz lá. Mas você tá pagando, tipo, quase o dobro do valor do metro quadrado. Né? A gente sabe que o valor do metro quadrado, ele é só um indicativo, mas será que vale a pena? Vale a pena para você? Né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer o cliente pensar, até que ponto ele tá com a razão. Né? Ele entrou em contato conosco para quê? Para ter um especialista consultando ele, né? Direcionando ele. Então, ele tem que estar aberto, que muitas vezes ele vai ser confrontado, muitas vezes ele não está com a razão. É por isso que ele veio procurar a gente, pra gente, né, conduzir ele, igual um médico, né? O médico tem que dar o laudo lá. E você é o especialista ali na hora, né? Vai ter que falar a verdade, independente. E essa é uma das coisas que a gente tenta sempre aqui na imobiliária conversar sobre isso, é você ser o mais transparente possível. Ser o mais honesto possível. Porque a pessoa que está comprando, ela está comprando o imóvel da vida dela. E a gente fala de valores, quando a gente está no setor imobiliário, a gente começa a perder um pouco da noção de valor. Né? A pessoa diz assim, vou comprar uma casa de 200 mil reais. É 200 mil reais. É 200 mil reais. Sim. Né? Sim. São 180 mil reais, são 300 mil reais, é 1 milhão de reais. Então, essa noção de valor e de respeito àquele que está comprando, a gente procura levar muito a sério, né? De você identificar, de você olhar, de você respeitar essa pessoa, mas também tem que ter a coragem de assumir a posição de que você é o corretor e que você conhece o mercado e dizer para a pessoa, ou pelo menos devia, né? Ou pelo menos devia. Dizer para a pessoa, eu entendo o que você está dizendo, mas o melhor caminho me parece ser esse aqui. Não para você ter vantagem. Muitas vezes, você tem um imóvel aqui que vale 500 mil reais, mas você tem outro que vale 200 mil reais. Mas para esse cliente, o de 200 mil se encaixa melhor. Bem. Sim. Então você tem que dizer para ele, vai no de 200, porque vai atender a sua família, atender a sua necessidade. Isso demonstra transparência. Autoridade, né? Perfeito. Negócio. Deixa eu voltar uma parte aqui. Você veio de Porto Alegre, veio mais em decorrência por causa do dom, mas você hoje está numa construtora, né? Numa junção de construtoras. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quem que é hoje a WNBC, a VUST, como é que foi essa junção de tudo? Eu achava que era temporário a passagem do Davis aqui. Eu também. Eu não sabia que ele tinha vindo para ficar, né? Mas fiquei muito feliz. Que bom, obrigado. Essa pergunta é muito boa, queremos saber. Ótima pergunta. Realmente, eu também vim, era temporário. E eu vim para cuidar do lançamento do Dom, era a princípio 6 meses, né? Era provisório e tal. E eles gostaram do meu trabalho nesse sentido, daí era um pouco diferente do que eu fazia em Porto Alegre, mas era um trabalho mais de gestão mesmo,
de comercial mesmo, né? Ter uma visão um pouco do marketing, de estratégia, de poder trabalhar com as imobiliárias, né? De ser mais ativo no sentido das tabelas de vendas, fluxo de pagamento, e como poder ajudar isso e estratégias para ajudar a venda dos empreendimentos em geral. E como o grupo ele tem, né, unindo as 3 empresas, a Vucci-Casaroto, Anastasia e NBC, que é a parte de arquitetura, tem um portfólio grande, né, na cidade. E isso me chamou atenção também e vi que poderia ser feito muita coisa, né? Tem muita da experiência que eu tive, né, com outros empreendimentos, poderia se aplicar aqui, né? E também buscar, nesse novo desafio, buscar novas formas também de poder auxiliar, entendendo o mercado. Isso foi muito importante também, que eu cheguei, mas querendo entender o mercado, né? Não querendo impor nada que eu sabia ou que eu já fiz, mas entender o mercado e como que aquilo que eu sabia pudesse se aplicar na realidade da cidade, né? Então, é uma cultura diferente, é uma cidade diferente, né? Pessoas diferentes, né? Com outras vivências, e chegar e poder compartilhar um pouco disso. E tive essa receptividade, né, na construtora, através do Flávio, do Sérgio, de poder compartilhar isso. E isso foi muito bom para mim, muito bom para a construtora. Muitas ideias ali foram aplicadas e a gente pôde ver o resultado já, né, nesse pequeno período aí. Então, esse grupo já é bem consolidado na cidade. Tem empreendimentos que são só Vucci-Casaroto, né, e como é esse nosso último lançamento agora. É bom explicar que muita gente tem dúvida, né? Que às vezes o pessoal acha que é uma junção definitiva e tudo daqui pra frente vai ser a mesma coisa. Não é o caso, né? Isso começou com o Design Residência, que foi um projeto da Anastas e NBC junto com a Vucci-Casaroto. Ali começou, né, esse trabalho em conjunto. E depois veio o Giardino, o Country Yard, o Design Office e o Soleil. Aí completou. E depois, por último, o Dom. Que daí surgiu esse termo do WNBC, né? Do grupo WNBC, que fazem parte dessas 3 empresas, a Vucci-Casaroto, Anastas e a NBC. Só que a NBC Arquitetura continua fazendo seus projetos independentes de arquitetura. Entendi. Né? A Anastas, no seu projeto também de alto padrão, empreendimentos de alto padrão, e a Vucci-Casaroto já, que, né, trabalha desde 2001, né, a sede, a empresa, ela inaugurou no dia 11 de setembro de 2001, no dia do atentado lá. Então não tem como esquecer. Então já tem essa história já aí de mais de 20 anos, né? Eles já com empreendimentos desde econômico, né, os produtos antigos Minha Casa e Minha Vida, né, o Casa Verde e Amarela agora, até o mais alto padrão. Então tem um portfólio grande, e isso junto com a expertise da Anastase e em alguns empreendimentos da NBC, aí formaram o grupo WNBC para alguns empreendimentos. Mas a Vucci-Casaroto continua andando a pleno vapor com os seus próprios empreendimentos. Esses lançamentos que estão em construção, esses últimos, então praticamente todos WNBC. Sim. Inclusive o Blend. O Blend não, o Blend é só a Vucci-Casaroto. O Blend é só a Vucci-Casaroto. Isso é importante, né, que às vezes não ficou muito claro, mas ele é um produto só a Vucci-Casaroto. Maravilha, show de bola isso aí. Eu acreditava que essa junção não era só da parte estratégica, sabe? Era mais também, tipo, para a parte de compras, por exemplo. É muito fácil, é muito melhor eu brigar no preço se eu quero construir, mas o material para construir uma casa é X. Sim. Mas para fazer 2 casas, né, é um pouquinho menos. Então vamos se juntar aqui, vamos comprar junto. Eu achava que a motivação era mais essa, de poder de compra. Mas pelo que eu tô vendo agora, é mais a troca de experiência na parte da expertise, como você falou, parte técnica, né, projetos, e a força na venda. Eu acho que vocês ficaram com uma posição bem mais agressiva em relação às outras construtoras, quando vocês estão com um exército, né, que vocês estão construindo com o nome das 2 empresas juntas, né? Sim. No caso, 3, né? 3. E isso influencia também, o que influencia isso também é o tamanho do projeto também, né? O próprio Dom, um projeto aí de 156 milhões de VGV. Né? O Blend, um projeto um pouco menor, uma faixa aí de 70 milhões. Então, você tem um projeto que é só Vucci-Casaroto, né, que ela segue, toca sozinha, né, no seu andamento. Teremos mais para frente projetos do grupo, né, também. Então, que são projetos maiores e tal. Como a gente tem em Foz do Iguaçu também, né, o Day Medical Center lá, que é um projeto grande. Lá também. É WNBC Lá também. É WNBC.
É Foz do Iguaçu. Então tem outras ideias que estão para sair pela frente também, assim como tem projeto só do Casaroto. Show de bola. Do grupo são quantos empreendimentos? Falei de novo. Do grupo é o Dom Medical Center, O Dom. o Giardino, o Country Yard, o Soleil, o Design Residence e o Design Office. E o design. Depois a gente podia falar um pouco sobre os empreendimentos, né? Mas antes disso, Davis, aí você veio pra cá, que era temporário, e você ficou um tempo sozinho aqui, né? A família ficou lá e você ficou meio lá e cá. Eu fiquei 1 ano praticamente aqui, a família vinha de vez em quando, eu ia pra lá mais frequentemente, eu ficava aqui 12 dias geralmente, cada 15 dias eu voltava, ficava 3 dias em Porto Alegre e voltava pra cá. Mas ficava mais aqui, né, claro. Sim. Mas naquele ano de 2020 eu fiz as contas, fiz 60 trechos de avião. Caramba. Com conexão, né? Porque não tinha voo Porto Alegre e Cascavel direto. Ou ia pra Curitiba, ou tinha que passar em Campinas, ou em Guarulhos. Tem filhos? Tenho 2. Tenho o João Pedro, fez 12 anos agora, dia 22. Caramba, 12 anos. De você já março. Olha, começou cedo assim, né? Eu tô há 15 anos casados, né? Entendi. Casado. Fiz agora em fevereiro. 15 anos, aí o meu filho mais velho tem 12. E o Arthur, que nasceu em 2020, tá com 1 ano e 4 meses. Que legal. E tá gostando da cidade? A esposa, o filhinho mais velho? Tá Estão gostando. gostando? Se adaptaram bem? O João Pedro, meu filho, ele sente falta do futebol, né? Do estádio. A gente ia muito no estádio lá. Eu era sócio na Arena, no Grêmio. Sócio do Grêmio. E a minha esposa é colorada, ela é sócia no Beira-Rio. Você tá indo lá no Cascavel? Tô indo. Não sou sócio ainda, mas já fui várias vezes. Já você acredita que eu nunca entrei no estádio até hoje, cara? Sério, Cara, meu? eu morei em Porto Alegre 2 anos. E me ensaiei alguma vez pra ir lá e Também nunca Não foi. foi. não fui. Não fui. É uma experiência legal, assim, em jogos assim mais que lotam, assim, é bonito de ver, sabe, a torcida. Eu tenho vontade, mas eu nunca fui, cara. Quando eu cheguei aqui no Sul, eu nunca tinha ido nem no cinema e nem no estádio. Aí no cinema fui já, né, aqui, né? Mas no estádio ainda tá faltando essa. Tem que ir, Foi né, antes de ti, meu, no Cascavel. Eu fui com o Eduardo lá, o passarinho. Primeira vez lá no estádio do Cascavel, foi mostrar lá. Entrei no campo, conheci, tirei foto. Bem o Cascavel legal. tá indo bem, né? Quem sabe aí. Tudo bem, mas foi eliminado agora, né? Sério? Não sabia. Eu entrei em contato com eles pra ser patrocinador deles É? também. Vamos, a Chave Ouro vai patrocinar Muito eles. legal, hein? Vamos entrar junto ali. O negócio tem que ir, né? Tem que ajudar o pessoal, né? E se ajudar também. Vou ajudar, se o povo voltar aí. Sim, eu não sabia que tinha sido eliminado. Ó, não sei não, hein? Quero desconto nesse negócio aí. O cara é tão ligado em futebol, tão ligado. Eu nem que ele diz assim: sabia. tá indo, velho. Não foi desclassificado? Porra, velho, como assim, né, bicho? Ainda bem, não é bem assim. Pois é, não tá bem assim, né? Mas vamos Nossa, lá. cara, pior que eu não sou totalmente desligado. Tanto que eu sou o único vascaíno de Cascavel, eu acho. Não, eu conheço mais um, meu. Sério? Engenheiro Leonel, lá da empresa. Engenheiro Então, Leonel. só eu e ele só conheço. Não, tem o Thiago também, o Thiago Dias. Pronto. Não Então, conheço. eu conheço não. 3 só, então. Grêmio, futebol porto-alegrense, velho. Mas você é gremista? Mas é claro, não isso. sei nada do time, né? Mas eu sou gremista. Quem é o técnico? Não Tu sei. sabe. Eu sou aquele gremista que parou no tempo, assim, e que lembra só lá da década, Bebeto? lá em 95. Do Bebeto que fez assim? Exato, que daí tá o Filipão, daí Aí sabe tava... todo time de cor. Aí tava o Derlei, daí tava o Paulo Nunes, entendeu? Dessa época eu lembro. Agora daqui... Agora. Nem Eu tô adianta por perder fora tempo também. agora. Eu tô por Não, fora também. mas tá judiado. E você comentou alguma coisa bem bacana antes em relação Nós estamos fazendo um podcast. Você tem um podcast também, né? Tenho sim. Eu não sabia dessa, hein? É o Manacast, @Manacast. Toma nota aí, ó. Manacast. Manacast, pra você procurar lá depois, ouvir. Isso fala sobre o quê? É no YouTube também, né? Eu comecei a colocar no YouTube também, né? Alguns episódios. Eu já tenho lá, se eu não me engano, 29 episódios. Você transmite ao vivo ou você grava, edita? Quero chegar nesse patamar aqui, né? Mas a de gente é gravado por vídeos. enquanto. Mas quero chegar nesse nível ainda, mas eu gravo primeiro o podcast. E aí depois, agora estou convertendo ele para botar no YouTube, né? Mas o forte mesmo é na Spotify, no Spotify? iTunes ali. Quantos? 29? 29 episódios. Que tu 29 sabe episódios. que, olha que interessante, o ano de 2020, quando eu tava mais sozinho aqui, que eu produzi mais Sim. conteúdo nesse sentido. Eu tive maior... eu recebi um e-mail uma vez dizendo que eu tava entre os
os primeiros em Angola, meu. Olha só. Na área de espiritualidade. Tá, Que mas, legal. Que loucura, né? tá, mas Você o nem Manacast imagina. fala sobre o quê? Ele fala sobre... São 3 principais focos, tá, desse conteúdo do Manacast, que é negócios, empreendedorismo, tá? E vem o negócios também e princípios. Então eu falo ali sobre vendas, falo como isso, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, no sentido de como tu pode te aperfeiçoar e isso gerar resultado também na tua vida, né? Tu poder ter se tu trabalha de empregado, ser o melhor empregado ali na empresa que tu atua, né? E tu buscar empreender, querer novas fontes de renda nesse sentido, e como que tem muitos princípios, né, na palavra de Deus, e isso pode ajudar, se você compreender bem esses princípios, te ajudar a ter bons resultados, né, também. E é uma questão de convergência mesmo, né, tudo baseado na palavra de Deus, baseado nesses princípios. Imagina, se Salomão foi o homem mais rico do mundo, né, e seguia os princípios, né? Não digo os princípios bíblicos, porque na verdade não existiam ainda os princípios bíblicos, mas esses princípios nortearam o caminho dele, e não só dele, mas de muitos outros homens bem-sucedidos. E a gente, eu não nasci em lar cristão, né, mas eu me converti aos 14 anos, e depois fui percebendo, vendo muito isso na minha vida profissional e pessoal. Eu tive um momento que eu fiquei muito num dilema, sabe? Se eu ia buscar um crescimento profissional ou eu ia buscar um crescimento ministerial, digamos assim, né? Vou fazer missões, vou estudar para isso e... Tá, mas como é que eu posso ajudar as pessoas se eu não tenho uma boa renda, eu não tenho, né, uma base sólida de conhecimento para isso e tal? E aí até que, né, graças a Deus, consegui me direcionar na parte da carreira. E aí, assim, eu vejo que eu posso contribuir muito mais, né, E eu vejo que isso, muitos jovens, pelo menos, ficam perdidos nesse sentido. Né? Será que eu posso... Será que é errado tu buscar um crescimento profissional, tu fazer uma faculdade? Imagina, eu tive contato com muitos membros de outras igrejas, né? Eu trabalhei na livraria evangélica também. E aí tinha muitos desse dilema, né? Eu conhecia um amigão meu lá. Ele, não vou fazer faculdade, porque era incentivado a não fazer faculdade. Sim, a focar no ministério. A focar no ministério, né? Tocava na igreja e tal. Então tinha muito disso, né? E eu vejo que Isso é bem comum em cidade pequena, não sei se era o caso lá. Não, em Porto Alegre isso. Porto Alegre, na mesma capital. Porque assim, é muito doido, porque as pessoas acabam confundindo em que você é cristão quando você tá dentro da igreja. Aí você é cristão. Exatamente. Fazendo 1 milhão de coisas ali dentro. Aí eu tô lá, eu canto, daí eu faço isso. Então eu sou cristão. Daí quando eu saio daquele bolinho ali da igreja e eu vou pro mundo, né? Eu vou trabalhar. Aí eu deixo de ser cristão. Aí eu vou fazer outra coisa da vida. Eu disse, não deixa dessa loucura. Não é? Você desviado. Não, você é cristão dentro da igreja, você é cristão quando você tá na sua casa, você é cristão. Cristão. Agente secreto, né? Exato. Os caras não sabem. O cara pode ser muito usado por Deus em todos os lugares em que ele estiver, seja trabalhando, seja dentro da igreja. A igreja é uma fagulha. Uma fração. Sabe o que eu digo sobre isso perfeitamente que tu tá colocando, Rodrigo? Que o momento de ir na igreja, tu vai no culto de domingo, por exemplo, ali é como se fosse um intervalo, né? Na verdade, é na segunda-feira de manhã que tu vai viver a vida cristã. Exato. Né? Durante a segunda, na terça, durante a semana. E aí, tu ir na igreja no domingo, ali é o intervalo, né? O jogo todo corre durante a semana, né? No dia a dia, à noite, onde tu estiver. Você tem que dar exemplo ali, né? Um exemplo, teu testemunho, né? Em tudo aquilo que tu fizer no trânsito. Cara, e coisa mais difícil é quando o cara te fecha. Pô, a gente viu ontem a tragédia que teve. Coitado, De um jovem lá de 21 anos, levou um tiro, porque um carro deu uma fechada, deu um desentendimento. E chocou todo mundo isso, né, meu? Então, assim... E tu manter o domínio próprio, né? O controle emocional hoje, né? Fala muito sobre inteligência emocional, né? E isso é quando tu tem já uma vida mais consolidada e tu começa a entender o que é importante na vida, né? Pô, por que eu vou brigar com um cara aqui no trânsito? Né? E voltando ainda à parte de tu viver, né? Uma vida cristã, realmente ela não é só na igreja, né? É viver. Meu querido, a igreja é a parte mais fácil que tem de você ser cristão. Porque tá todo mundo lá te abraçando. E meu irmão, e não sei o quê. E todo mundo cuida da palavra que vai utilizar pra falar com você. Isso é besteira. Vai viver a vida cristã lá no teu trabalho.
em que você vai ter perrengue. E eu costumo dizer assim, né? Falei já em alguns episódios do podcast, que na verdade a igreja não é lá o templo que tu vai no domingo, né? A gente é a igreja, tu é a igreja. Nós aqui estamos fazendo a igreja. Né? Falando de negócio, falando de mercado imobiliário, nós somos a igreja. Né? Não é o templo, né? O templo, a igreja não tem 4 paredes, ela tem 2 pernas. Exatamente, está em todos os lugares, né? Uma coisa que você falou ali, que você trabalha dentro do podcast, a questão dos princípios bíblicos, né? Sim. Cara, é interessante porque assim, ó, em tudo que você for fazer, você consegue pegar os princípios bíblicos e utilizar. No sentido, nós estamos falando de negócios. Se você for falar de negócio na administração do negócio, na condução dele, no empreendedorismo, como que você vai lidar com pessoas, cara, você pega os princípios e você consegue aplicar tudo aqui dentro. E vai dar certinho. Um manual, né? É um manual. Você falou de inteligência emocional, de ter autocontrole, velho. A Bíblia fala disso faz, muito tempo. Né? E a gente fica se socorrendo muito. Não tô descredenciando e tirando o mérito, né? Claro. O livro é importante ler, porque ele tem uma outra linguagem. Mas, meu amigo, vai pra Bíblia, dá uma lida lá que você vai encontrar muita resposta de muita coisa. Você falou do teu podcast, que tá mais engajado aonde? Você falou? Em Angola? Em Angola. Sério? Isso foi em 2020 que eu vi isso aí. E o tema que mais engaja lá é o tema voltado para o empreendedorismo ou voltado para o evangelismo? O que mais chamou atenção foi quando eu falei, um dos que mais teve acessos, foi o que eu falei sobre gatilhos mentais. Né? Então ele tem a ver com negócios, com como isso pode te ajudar, né? Falando de crescimento, né? Nesse podcast nesse episódio do podcast fala sobre os gatilhos mentais e como tu usa eles para conseguir, né? Ajuda nas vendas, né? Ajuda fazer negócios e também para negociar em casa, por exemplo, né? Tu vai usando os gatilhos lá da urgência, da escassez. Então, porque a negociação não é só nas vendas, né? Tu negocia com teu filho em casa. Eu tenho que aprender isso, rapaz. Tem que aprender. Eu tô com uma adolescente de 12 anos lá que tá difícil o negócio. Como é que é. Você sabe. Não tá fácil, não. Hoje acordou possuída lá. Misericórdia. Não quero mais levantar cedo. Mas, menina, você vai na aula de manhã. Como que você não quer mais acordar cedo? Não, você lidar com a adolescente. Tu vai chegar lá, meu amigo. Falta 8 anos pra mim ainda. Vai passar rápido. Eu achei que ia demorar, mas chegou rápido. E você falou que você frequenta hoje a bola de neve? Eu lá em Porto Alegre, eu quero honrar a igreja que eu frequentava quando estava indo lá, que é a Igreja Caminho Santo. E vim de lá e até eu cheguei aí na Sara Nossa Terra por um tempo. Já frequentei também aqui a Sara Nossa Terra. Aqui, é muito bacana. E aí depois a gente até se identificou com a Bola de Neve. E a gente teve aí logo no começo do ano também, a minha família ficou uns dias em Porto Alegre, lá com os familiares, e eu vim pra cá. Eles ficaram de férias, né? Férias do colégio. E aí eu nem fui nesses dias ali. E aí começou o ano, a gente ia começar a célula, vamos, e não fomos nos finais de semana. E agora até esse domingo a gente já vai lá também com... O Guilherme é da Bola de Neve lá de Santa Catarina. O Guilherme tem cara de bola de neve, você tem cara de ser mais ele é pentecostal. De jiu-jitsu lá, meu. Sério? Também. Tu é lá, você que faixa? Sou roxa, velho. Respeita aí. Mas a bola de neve, eu confesso que eu nunca fui na bola de neve, mas já acompanhei. Né? O Jefinho é da bola de neve, o Jeff tá ali. Legal. Você é de qual? Sou da Batista. Você é Batista, né? Batista. Tem cara de Batista mesmo, né? Batista, rapaz, é um pessoal mais centrado. O Felipe também? Centrado na palavra. Todo mundo cristão. Todo mundo aqui, é cristão, né? aqui. Né? Eu faz tempo que eu não frequento, mas eu gosto muito. Não nasci na igreja, fui pra igreja sozinho com 13 anos. Olha só. E fiquei por muito tempo engajado na igreja. Fui ministro de louvor, cantei, toquei na igreja por muito tempo. O Jeffter também toca piano, toca teclado. A esposa também dele é ministra de louvor, a minha esposa era ministra de dança. Eu fui líder de célula, então já fui lá também. Fui bem engajado, né? Aí depois me dispersei um pouco, mas os princípios ficam, né? Até sem hoje. dúvida. E bem como você falou, a gente aplica dentro de casa e aplica principalmente nos negócios, né? E da parte ética, da parte da honestidade e principalmente da parte de você perseverar, de você acreditar, de você
tá plantando, que você vai colher, que amanhã vai ser melhor que hoje, que a tempestade vai passar. E graças a Deus, né, eu conheci o Evangelho, conheci a palavra de Deus, porque talvez se eu não conhecesse, talvez eu não estaria aqui hoje, né? E talvez nenhum de nós estivesse aqui hoje. É verdade. E até eu queria chamar a atenção, assim, disso que tu falou, dessa ferramenta, né, que a gente está usando hoje, né, que é o podcast, com transmissão. Hoje, eu digo a igreja em geral, nunca tivemos recursos que temos hoje. Sim. Né? E isso fala muito que aquele versículo que fala sobre os trabalhadores da última hora. Sim. Né? Tu imagina o quanto que um pregador no passado levava de tempo para atingir 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Hoje, com a internet, a gente tem essa ferramenta na mão, através de um podcast, de um YouTube, do que for, né? De uma live, tu poder atingir milhares de pessoas, né? Então, tu atinge muito mais gente com menos esforço, né? E hoje, essas iniciativas, né, de fazer um programa como esses, ou podcast, ou vídeos, que seja, nós temos uma oportunidade aí realmente de acelerar esse tempo, né? De poder, através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, através do nosso ofício, poder levar a palavra e realmente que as pessoas possam, né, conhecer isso, independente de placa de igreja, né? Sim. Mas conhecer... Isso é bacana. Até comentei com o Rodrigo, né? Não sei se ele vai comentar. Acho que foi no finalzinho do ano passado, a gente estava numa confraternização da Chave Ouro. E eu falei pra ele, eu falei assim, Rodrigo, quando eu era mais jovem, quando eu era criança ali, eu orava pra Deus para que eu pudesse levar a palavra de Deus para as pessoas da alta classe social mais elevada. Claro, levava para todo mundo, mas eu me queimava no coração ali essa turma, né? E, claro, a gente não vai chegar nesse pessoal de qualquer forma. E o tempo foi passando, a gente foi trabalhando, e vira e mexe eu posso hoje estar conversando com um cara que tá lá, naquele nível social que eu almejava. Que eu almejava lá atrás. E muitas vezes você não fala de Deus, que você está intimidado, né? Não que você vai ser aquela pessoa chata, né? Claro. Até porque eu não sou religioso, né? Para alguns padrões, né? Para os fariseus eu nem sou evangélico, vamos dizer. Mas eu tenho a palavra de Deus, tenho o Espírito Santo e não posso me hesitar em falar no momento certo. Até eu estava uma vez com um cliente nosso, um empresário, um cara grande, e ele falando de um problema no relacionamento dele. E ele falando lá, vou separar, não sei o que, não separo por causa disso, não separo por causa daquilo. E aí eu falo ou não falo, né, cara? Eu tava bem na virada do ano. Aí eu falei assim, viu, cara, não vamos se alongar nesse assunto não, mas eu vou te falar uma coisa, cara. A razão da vida é Deus e família, cara. Tira esse negócio da cabeça de separação, bicho. Bota Deus no teu relacionamento. Né? Vai no psicólogo, mas vai na igreja. Ora junto. Lembra da tua história. Né? Eu falo isso porque eu já tive crise em casamento. Todo mundo já teve. Então, como que eu resolvi isso? É lembrar lá atrás, cara. De 8 anos atrás, quando eu tava chegando aqui, com a mão na frente e outra atrás, e antes de dormir a gente ia orar junto. Entendeu? Não é? Sim. E agora a gente não pode esquecer aquilo, né? Então, tem uma crisezinha, vamos voltar pra lá, cara. Vamos voltar pro início, pra origem, né? E eu falei pra ele, viu? Vai orar, cara. Pega a tua esposa, vai orar, ora junto. Eu acho que vocês já oraram, já. E faz muito tempo que vocês não oram mais. E aí ele olhou assim, faz sentido. E o assunto acabou ali, porque a gente não tinha liberdade de falar sobre aquilo, né? E eu também não queria ficar como chato, né? E foi muito legal, porque eu lembrei daquilo que eu tinha sonhado, que eu tinha desejado, né? De poder falar de Deus pra alguém, né? Cara, e há a possibilidade de todo momento você consegue. Isso que você falou assim, muito bacana, porque num relacionamento é muito fácil deixar a vida trazer um desgaste. Sim. Porque você tem preocupação, você tem aquilo que você tem que resolver, os medos. E é muito interessante quando você começa a amadurecer. Tô com meus 40, vou fazer 42, né? Parecido nossa idade. Em que você começa lá no início, financeiramente, os dois estão juntos, os dois estão batalhando, os dois estão correndo atrás e tudo mais. Daí, no início, quando não tem dinheiro, tá tudo certo. É meu amor, né?
tchutchuca, linda, maravilhosa. Aí o tempo vai passando e em alguns casos você vai tendo condição financeira e a pessoa vai crescendo e você vai percebendo isso. Nesse período, quando cresceu, aí você esquece daquela pessoa que tá do teu lado e você quer olhar pro outro lado, você quer olhar pra menininha mais nova, né? E começar, sei lá, tirar uma pedra. E você esquece daquela em que você iniciou tudo. E quando você não tinha nada, Tava lá contigo. tava lá contigo. Daí agora que você tem, entre aspas, tudo, ou você tem uma condição melhor, daí ela não serve mais. Agora eu sou bonito, cara. Agora, né? Agora o dinheiro me bobagem. transformou. Então, Bobagem. trazer à memória aquilo que dá esperança ajuda bastante. Exatamente. Perfeito. Muito bacana isso aí. Muito bacana. Para os negócios, eu acho que é muito importante. É isso aí. Quando o cara fala pra mim que é cristão, não que queira dizer muita coisa, porque tem cristão e cristão, né? Mas quando eu vejo que a pessoa tem essa fé, eu fico mais numa posição mais confortável de tratar com a pessoa, sabe? E é interessante isso, Thiago, que né, tu falou de que tu almejava nessa atingir outras pessoas, outro público. E eu vejo hoje que realmente Deus está levantando, a gente está atingindo esse público. Porque assim, veja que hoje nós vemos empresários se manifestando, né, falando, empresários de sucesso. Thiago Negro, por exemplo, Thiago né? Se Negro. converteu agora, recentemente. Né, tem vários empresários aí de sucesso, né, que estão, como é que se diz? Expondo, né, a sua publicamente a sua fé, né, e algo que realmente eles tinham os princípios. Que, querendo ou não, o evangelho, a forma que ele era exposto antes, ele meio que depreciava a Sem fé. dúvida. Né? A forma que era prospectado, a forma que era vendido, era uma forma que... Era meio que- pra quem não tinha mais esperança, né? negócio... E aí, esse pessoal, parece que criou-se uma barreira, né? Entre... E tinha muito disso, né, isso a gente via muito uma polêmica, muito na Igreja Católica, né? De de ter um voto de miséria, digamos Isso. assim. Né? Tu não precisava não tinha que buscar querer crescer profissionalmente, fazer... Né, Tem um voto, eu esqueci ser uma o nome da... referência. O voto Eu volto de pobreza. voto de acho que é pobreza. isso, né? De São Francisco, né? Francisco, sei São lá. Francisco de Assis, não sei. Mas tinha muito disso, assim, olha, eu me lembro, já ouvi alguns falando de que não precisava estudar, não precisava fazer uma faculdade. Acredito que tenha mudado isso Eu hoje, acredito que até sim. no próprio catolicismo, né? Acredito que sim, Que sem no dúvida. final das contas somos todos cristãos, né? Exato. Não, tem tudo. E assim, ó, e você pega o lado evangélico que em alguns momentos foi para outro lado. Claro. Né? E que, sim. enfim, queria se pregar a prosperidade. E virou que- comércio. E virou Virou comércio. E em que se aproximar de Deus significa que Deus vai te dar tudo e a Dá prosperidade. 100 vezes mais. Exatamente. Então foi para um outro lado muito, muito ruim, muito maléfico, né? Em que faz as pessoas se aproximarem de Deus, não porque Deus é Deus, mas faz se aproximar porque Deus pode te dar alguma coisa, Perfeito. né? Acho que você tem três formas de você se aproximar. Ou você se aproxima porque Deus vai te dar alguma coisa, e daí você tá tentando barganhar com ele. Ou você se Interesse. aproxima de Deus porque você tem medo de ir pro inferno. Então você vai, não porque Deus é Deus, mas porque você tem medo. E a outra é porque você se aproxima pela graça. Simplesmente, porque Deus é Deus. E independente do que acontecer, você tá lá. Então, sei lá. Perfeito. Isso mesmo. Deixa eu voltar só um detalhe, vamos... Sobre os empreendimentos da WNBC. Vamos falar um pouquinho sobre cada um? Vamos. Né? Sobre o Giardino, sobre o Soleil, que é bonito pra caramba, né? Essa lei é espetacular. É espetacular. Imagina pronto. Eu passei por lá, ontem passei por lá com a esposa e fiquei olhando o empreendimento assim, ele tá ficando bonito, né? Ele tá começando Imponente. Imponente. ele tá imponente, criando forma. Imagina, ele vai ser o dobro daquele prédio do lado ali, se eu não me engano é Florença, né? Vai ser o dobro da altura daquele prédio. Florença já se destaca, ele tá subindo a Pio 12 ou na Brasil, tu já vê ele de longe. Tu imagina o Soleil que vai ser o dobro. Eu acho que é um momento especial para falar desses empreendimentos, porque a maioria deles entrega ano que vem, né? O Soleil entrega em dezembro do ano que vem, o próprio Windsor também, dezembro do ano que vem. O Windsor fica uma quadra abaixo do Soleil ali na Manuel Ribas, um apartamento aí de 111 privativos, né? Uma suíte mais 2 quartos. E tem o Varandas também, entrega no final do ano que vem. Sim. Porque isso é importante, especial, né? Porque quem tá se planejando para fazer um upgrade para casa nova, apartamento novo, e não quer esperar tanto tempo, porque geralmente um lançamento desse foi 4 a 5 anos, né?
Por aí. até ser entregue. Então, até fica uma dica para nós, né? As Sim. imobiliárias, né? É ideal fazer campanha agora nesses produtos, porque ano que vem... Agora é o momento bom, porque é o ano que vem já. Ano que vem já. Então, o cara não vai esperar 5 anos. Né? E quem precisa de mais tempo para se organizar, tem um Aí tem os blend, lançamentos. que no caso é da Vust. Vust Casaroto. Certo. E eu lembro do lançamento do Windsor, do Giardino Cancelli. O Giardino Cancelli, ele, num primeiro momento, ele era um SPE. É isso mesmo? Ele era um SPE que ele tinha um preço bem agressivo em relação aos outros concorrentes. SPE, na verdade, todos os empreendimentos são SPE, né? Que é uma forma da pessoa jurídica, uma sociedade de propósito específico. Então, todas elas são SPE. Quando você fala no SPE, é no sentido de ter os investidores, né, que vão pagando a preço de custo. Aqui no caso é o SPE, mas as PJs envolvidas são, neste caso aqui, são a NBC e a Vust. E a Vust Casaroto, E aí, exatamente. no formato SPE que eu tô te falando, é aquilo onde os investidores aportam. entram na cota... Ali no Giardino não, porque teve um permutante, né, do terreno. Então, eu não estava aqui no começo, né, da obra, não sei se foi talvez vendido no começo para investidores, né? É bem comum isso também, né? Mas eu realmente não estava no lançamento dele. E para quem não sabe, o Giardino ele fica praticamente na frente do Abraham Lincoln. Isso, fica na esquina ali na Visconde de Guarapuava com a Natal, né? É um apartamento de 182 e 185 metros quadrados privativos. É uma planta espetacular, 3 suítes, 3 vagas de garagem paralelas. É 20 metros quadrados a mais que o Country Art. Country Art tem 161 privativos, também 3 suítes. E fica na frente do Country Club, né? Não tem apartamento ruim. Ou pega o final 1 com a vista pra cidade. Eu sou apaixonado pelo Country Art. Muito bonito. Eu sou apaixonado. E o final 2 que tem o sol da manhã e a vista para a praça do Country. A diferença entre um e o outro, além desses 20 metros quadrados, seria a área de lazer do Giardino. A área de lazer do Giardino é um pouco mais completa, no caso, né? E ela tem... Eu destacaria que o Giardino tem o elevador de serviço e a entrada de serviço no apartamento. Certo. Né? O Country Yard não tem isso. E tem 2 vagas no Country Yard e 3 no Giardino. Um deles é entregue equipado, mobiliado, área de lazer, todos os dois? Todos eles. Todos eles do grupo WNBC são entregues equipados, mobiliados, decorados. Assim como o Windsor, o próprio Varandas tem também, o Blend, agora o lançamento também não é diferente. O Giardino, a planta maior é essa mesmo, 180. Tem uma cobertura, né? Uma cobertura duplex, 358 metros privativos. Tá disponível. Opa. Essa planta é demais, meu. É pra quem quer morar assim no mais alto da cidade, 4 suítes? Com a vista. Só 3? 3 suítes. 3 suítes. Né? Ficou uma planta muito gigante. 350 metros? 358. 358. Privativo de apartamento, cara, é muito doido. Tem aquela parte tipo de solário, de varanda, de... Sim, embaixo fica a parte íntima, em cima como se fosse um salão de festas. Né? Então tem Pode botar piscina. Isso é muito bom. Porque a gente tem muita procura por cobertura, mas um dos critérios que está muito claro cada vez mais que o cliente quer cobertura, mas não abre mão dela ter aquele espaço... Espaço aberto. Sim. Sumiu o nome da palavra agora. Mas é como se fosse uma varanda, né? Um espaço assim, o cara tem pé, um terraço, exato. Né? Então, essa necessidade da cobertura ter o terraço, né? E uma cobertura dessa, 350 metros com terraço, eu acho que atende um público muito grande. Eu não sabia. É um público muito seleto, sim, né? Mas realmente às vezes o cliente nem sabe que mas tem. existe. Mas existe. É igual eu também não sabia que tinha cobertura A gente vendeu a cobertura do Máximos, né? Que era justamente essa proposta, uma cobertura de 460 metros. E o que fez a venda foi o terraço. Foi aquele espaço. Fez a diferença. Que fez a diferença, que as outras coberturas, a maioria não tá oferecendo, né? Sim. De coberturas, nós temos essa do Giardino, tem uma no Varandas com 217 metros quadrados. E tem também uma no Country Art, né? A 1602 está disponível também lá no Country. E 317, como a gente tá fazendo a relação até para o pessoal ali do marketing ficar ligado na hora de fazer as montagens, a relação do Giardino com o Country Yard, no Country Yard também tem plantas atípicas, né? Que seria aquela planta duplex. Sim. Tem uma planta duplex, tem um apartamento ainda duplex, ficou muito bom. E o duplex do Country Yard tem um closet gigante, ficou demais. 3 suítes também. 3 suítes. Realmente é impressionante. Já dá pra visitar na obra, né? Sim.
Então, O que é bacana do que eu gosto muito, além do endereço do Country Yard, é aquela versatilidade da planta, né? Praticamente você pode mexer tudo, cara. Não que no jardim eu não possa, né? sim. Mas Ele não tem colunas, né? não tem colunas, né? Então a planta, cara, foi Não, mas incrível. o endereço de cada um deles Tá muito. escolhidinho a dedo, né? O Country Yard muito ali bem naquela localizado. localização, varandas, o Jardino, o Soleil. Meu sonho de consumo é o Soleil. É Soleil, Soleil, Soleil. Soleil. Acho que tem muitas curiosidades que você podia falar do Soleil. Soleil? Que no Soleil. caso por exemplo, ele tá localizado no Marco Zero, né? É o marco zero da cidade, né? Até no material diz que ele é no centro do centro, né? Então, e é interessante porque ele tá junto ao Brasil, mas ele não tá na avenida, né? Porque tem a Praça de Túlio Vargas na frente. Sim. Ele é são 2 apartamentos por andar apenas. Todo ele é frente norte, então no sol do inverno é a melhor posição. No verão não atrapalha em nada, né? Você tem final 1 pega o sol da manhã nos quartos, final 2 pega o sol da tarde nos quartos, então não vai ter aquela sala muito quente, né? Porque no verão não vai atrapalhar. E todos eles com a vista muito espetacular, né? Porque fica na frente de uma praça e a vista norte da cidade. Nossa, E a vista ali é um dos pontos mais altos da cidade. Não é o mais alto, mas é um dos mais altos Ele ficou quantos por da quantos por cidade. andar? 2. 2 por andar. Muito Uma planta reservado, de né? 320 metros quadrados privativos, 4 suítes. Tanto que uma fase da campanha a gente mencionava quando ia prospectar ali uma casa suspensa mesmo. Porque ele tem esse bastante conceito. sacada, né? Tem bastante área externa. E a suíte, a sacada realmente, a varanda dá volta em todo o apartamento, né? Então todas as 4 suítes 180. têm acesso a uma varanda. E o pessoal de Cascavel gosta de morar em condomínio fechado, mas não gosta da distância, né? Exato. Gosta do bônus, mas não gosta do ônus. Uhum. Então a gente viu muitas pessoas que queriam morar numa casa grande, mas não queria pagar o preço de morar meio distante, que veio comprar ali, né? Isso, tanto é que eu tenho 8 unidades só. Caramba, foi muito bom. E o preço médio desse prédio hoje? Tem lá de 3 milhões e meio, 3 milhões e 200. Você vê que é um produto que tem um ticket médio alto, mas Cascavel banca, né? Banca. Que é o produto que vale a pena. E muitas pessoas não sabem, mas aquela praça ali vai ser revitalizada. Revitalizada. Uhum. E a Projeto pra e a revitalização. NBC, Justus Casaroto, que vai fazer Depende isso. da prefeitura, né? Então, mas é um projeto já que eles vão encaminhar, mas não adianta fazer isso agora. Tem que encaminhar mais próximo. Mas pode prometer pro cliente isso. Nós podemos A prometer. gente já comenta que, Que vai ser é projeto revitalizado. para ser revitalizado, sim. Isso aí, muito bom mesmo. Assim, ó. Você sabe que ir para um produto. Qual o valor aqui? 3 milhões? 3,5, 3,5. 3,200, Quanto de área, 300. de área privativa? 320 privativo 320. e 569 de área total. É um pouquinho menor do que o lá da outra. Acho que não sei se posso falar, né? Acho que não. Deixa eu falar. Mas enfim, é um pouquinho menor do que um outro lançamento que tem ali no bairro Neva, né? Aham. Mas só que tá mais pronto, né? Vai ser entregue. Entrega já no final do ano Entrega que já. vem. Ele é entregue já com os acabamentos, né? Sim. No apartamento, que é um diferencial. Quantas garagens? São 4 vagas 4 vagas. paralelas. São 4 suítes ou 3? 4 suítes. 4 suítes. vagas Cara, e 4 um produto. suítes. Não, ele é muito lindo. Independente de qualquer um deles aqui, a pessoa quer fazer um upgrade. Ela tem um imóvel de menor valor e ela quer ir lá conversar, sentar dizendo, ó, tenho uma casa, tenho um apartamento, como é que tá a negociação em relação a A isso? consultora é bem flexível nesse sentido, né? A gente tem um critério lá de aceitar um imóvel entre 30% a 40% do valor do imóvel novo, né? Pode ser algo maior que isso, em percentualmente falando. Da liquidez. É possível, depende da liquidez. Se é algo muito Avaliação líquido que vai justa. vender rápido, né? Porque daí a venda desse imóvel já vai direto pro caixa da obra, digamos assim, né? Então, é possível, mas... Não só apartamento, como aconteceu recentemente, Carro. pegar um carro de luxo, né? Entrou aquela Mercedes. Exato. Eu O carro de mais alto valor que a gente Meu recebeu. Deus, cara, eu levei o carro, cara, até a consultora. Quase 600 mil carro. Quase 600 mil. 575, né? Meu Deus, foi um sonho. Quase quando eu descia do carro. Tremia, né? Eu tava andando num apartamento. Incrível. Não, isso é muito bacana. Além dos empreendimentos da WNBC serem bons, então, é um produto bom de venda. Essa tratativa, essa troca entre o comercial e os corretores, essa valorização, tá fazendo com que a gente, os corretores, vista a camisa da empresa. Legal. Né? E fazer questão de vender o teu produto. Né? Hoje eu tava numa outra construtora e eu mencionei isso. Eu disse, cara,
o pessoal da WNBC, eles tratam os corretores bem, que são os primeiros clientes, né? Além do produto ser incrível, além do produto valer a pena, eles valorizam os corretores, eles atendem, ajudam, acrescentam na negociação e flexibilizam o pagamento. Então, não tenho dúvida que vocês estão no caminho muito certo, sabe? Que bom. Vai crescer muito mais. E, claro, o mérito disso também parte da diretoria, mas você, do Sidney também, que será convidado também para participar aqui do nosso podcast, porque vocês, cara, estão agregando muito na nossa jornada, né? Na jornada da venda, que no caso é a jornada de compra do comprador. A gente está muito bem servido nessa parte. Hein? Eu não posso falar que sempre foi assim, porque não estou tanto tempo no mercado imobiliário, mas assim, uma coisa que percebi no movimento que foi feito a partir de vocês, né, quando te conheci, no sentido dessa valorização do corretor, dessa peça fundamental que é o corretor. Prêmios, bonificações, o tratamento, o treinamento dele, você valorizar. Percebi muito que vocês fizeram isso, né? A gente é muito grato, né, por essa iniciativa, por colocar a cara a tapa também, né? Dizer assim, não porque é a construtora, mas assim, tem um parceiro, e esse parceiro nós precisamos valorizar. Então há uma movimentação, o corretor tem na sua mão uma série de clientes, né? Um portfólio, ele tem lá uma carta de clientes que tem que ser respeitado e valorizado. E eu acho que vocês fizeram muito bem isso. Depois a gente começou a ver outras construtoras tendo a mesma atitude, em que antes elas não tinham, em que antes queriam brigar em relação a algo tão pequeno que em relação à comissão. Acho que eles perceberam isso, não. O corretor tá lá, ele faz todo um movimento, daí quando chega agora no fechamento, eu vou te arrebentar na comissão. Eu percebo isso aqui com a WNBC, nisso. Na hora da negociação, nenhum momento parte deles mexer nos honorários. Se eu não falar, olha, Davis, eu consigo mexer um pouquinho aqui para viabilizar a venda, ele não vai ser deles que vai vir, né? E nisso a gente fica muito feliz. É aquele negócio, veste a camisa da empresa, não. Se eu tiver que escolher, o cara vem para cá, né? As outras consultoras, como você falou, tá vindo nesse movimento, tá bem legal isso, mas querendo ou não, tem que dar o mérito, né? Sim. Eu falei hoje, eu disse, cara, hoje a central de vendas da NBC e da Augusto Casaroto é o parque de diversão do corretor, pô. Quando eu passo na frente, eu quero parar lá, quero tomar um café, quero ficar olhando as maquetes, quero ficar ali vivenciando aquele negócio, respirando aquele ambiente. E parece que inspira mesmo. Você sai de lá com vontade de vender aquele negócio que você viu. Então, eu até falei, viu, é muito importante a consultora ter um ambiente desse, né? Por exemplo, a Polishop, né? Polishop, qual é o canal de vendas da Polishop? O canal de vendas é a internet. Mas eles fazem questão de ter uma loja física. Para quê? Para promover a experiência, para o cara ir lá, tocar, lá, ver aquele negócio lá, o aspirador de pó, que ele vê como é, pegar, sabe? E no mercado imobiliário não é diferente, né? Porque você está vendendo um lançamento, um negócio que ninguém está vendo, sabe? Aí não tem como ser diferente. Tem que ter um mobiliado, um apartamento pro cara visitar, pro cara ver. Material. Material. O corretor trabalhar. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso, né, de vocês. E esse é o nosso papel mesmo, né? Auxiliar o corretor a vender, né? Facilitar, ser um facilitador mesmo. E quando preciso, tá ali para ajudar a fechar. Né? Isso é importante também. E é um dos meus objetivos mesmo, isso falei, né, pro Sérgio Flávio, de poder, que é o nosso grupo, que é a construtora, que os nossos produtos sejam o primeiro na mente do corretor. Esse é o meu objetivo, né? Como coordenador. E eu acho que você está conseguindo. Vai oferecer, o que eu vou oferecer aqui para esse cliente que procura 111 metros? Vou oferecer o que tem no grupo? Na Augusto Casaroto, na Anastácia. Tem um índice. Então vou oferecer esse aqui primeiro. Porque eu tenho incentivo, porque eu tenho suporte, porque eu tenho maquete, porque eu tenho decorado, porque eu tenho um preço diferenciado, né? Porque tem todas essas condições. Tá bom, não tem ali no grupo, não tem na construtora, aí eu vou oferecer outra. Então esse é o meu objetivo, é esse, né? E poder, claro que para isso prestar um suporte. Tem a ferramenta de trabalho que é o decorado, que é a central de vendas, tem material impresso, material digital, né? Tem o suporte lá quando precisar de poder ajudar a atender também, né? E eu também quero poder desenvolver os corretores, né? Ajudar no processo de vendas, para treinar, para que conheçam bem os produtos, que conheçam todo o processo de vendas. É bom falar isso e deixar bem claro. Para quem não sabe, além do podcast, você também tem um canal no YouTube que você dá essas dicas, né? Ou é a mesma coisa ali?
eu acompanho. eu tenho um canal no YouTube que ele, olha, faz tempo já. Porque né? eu E vejo aí- você criando conteúdo como se fosse nessa parte de particular do corretor, dicas de venda, Aham. dica de abordagem. Eu vejo ali você mandando ali, né? É uma coisa que, tipo, tá totalmente além da tua competência, tá fazendo um negócio extraordinário. Sim. Né? Você foi ali entregando de algo poder, a mais. de poder compartilhar um pouco mais, né, dessa experiência, né, e poder ajudar o corretor a desenvolver melhor o seu trabalho e poder vender mais, né. Porque, realmente, eu tenho esse canal no YouTube que eu quero fazer mais de conteúdo nesse sentido de poder ajudar e estimular o corretor ou o vendedor a vender mais, né. Sim. E a gente tem uma boa performance em venda, assim. O ano passado a gente teve um aproveitamento de 49% dos atendimentos que a gente teve Nossa. na central de vendas e nas visitas. Então é um bom índice de fechamento, né? Não, isso é importante o pessoal saber para ficar mais motivado a levar mais pessoas lá, né? Sim. Tipo, a cada 10, 5 compra, né? Sim, claro que tem clientes que compram mais de uma unidade, né? Então Sim. isso melhora um pouco o número, mas é nesse sentido de poder ajudar e os canais que a gente usa, né, para atingir e ajudar o corretor também. Vamos fazer um overview ali dos empreendimentos na ordem crescente. Vamos deixar o blend de fora por enquanto. Certo? Dos apartamentos menores aos maiores. Hoje no portfólio seria Vila Windsor. Flora, Do Vila Flora, mas ali econômico, né? vendeu tudo. Tem as 5 unidades ainda ali. Certo, que são só térreos apenas, inclusive, né? Apenas Só térreos. térreos, é. Exato. É. Vila Flora, Vila Flora, apartamentos com preço médio de... Vila Flora 230 mil. Depois nós vamos ter o Varandas ali na faixa a partir de 570. O Varandas é aquele na Pio 12. Na Pio 12 ali, subiu Já subiu a rápido, né? Manaus. Já tá no último andar já na Meu obra. Deus, quando eu pisquei ele tava pronto. Muito rápido. Não, quando chega no pavimento tipo, ó, depende, claro, do tamanho da obra, mas a cada 15 dias, 10 dias, tu já vê um pavimento já, né? Ali Muito rápido. o tamanho predominante no prédio. É 103 metros. 103 Tem umas metros. plantas um pouquinho menores, de 87, 89, 93 metros privativos. Esse é o Varandas. Esse é o Varandas. Entrega também ano que vem? Dezembro de 23. Porra, muito Isso. bom. Endereço, área de lazer, tudo. Ele tem salão de festas, espaço gourmet, espaço kids, tem um lounge, tem uma área gourmet bem bacana também, um terraço. Ele dá para comparar ele um pouco com o Windsor? A planta de 103 ela é bem parecida, claro que um pouco menor, né? Mas a planta é muito parecida. A infraestrutura também é bem semelhante, né? E o Windsor ele tem uma planta de 111 metros privativos. Ele tem uma suíte mais 2 quartos, né? Tanto a planta de 103 metros do Varandas quanto a planta de 111 do Windsor. E a planta do Varandas? Quantos quartos? É uma suíte mais 2 quartos. Suíte mais 2 também. Isso. Tá, então, É. querendo ou não... A produto- planta é bem parecida, o layout é muito Quem igual. não consegue comprar O Windsor vai pro Varandas. O Windsor vai pro Varandas. E o Windsor tem um endereço incrível também, né? É, Duas fica uma quadras da Brasil. quadra, isso, uma quadra abaixo do Soleil ali. Sim. Tá, um endereço muito bom. E tem salão de festas, tem espaço gourmet, tem um design muito, um estilo neoclássico, Bem né? A clássico. fachada neoclássica. O cara olha pra ele e pensa que ele tá na praia, né? Negócio bem bacana. Exato. E depois nós vamos ter, então, depois do Windsor, vai ter o Maison Paris, que foi entregue no ano passado, uma planta aí de uma suíte mais 2 quartos, 128 privativos, Que é também na Pio 12, do lado da Vux. do lado da consultora, da Vusca Casaroto. Depois nós temos a Design Residência, uma planta de 2 suítes, com 91 privativos, 2 ou 3 vagas, depende do apartamento. Design, que é na Minas Gerais. Design Residência, Tá isso, pronto, em Minas Gerais. Tá praticamente pronto, pronto. fica pronto agora no final do mês, comecinho de abril já tá pronto, já tá sendo entregue. Depois nós teremos tem o Jardins, né, que é um empreendimento que já tá pronto, ficou pronto no final do ano Na passado. Londrina, um endereço incrível. Muito bom também. Lindo, Ele se cara. destaca, né? Vários Ele lugares. ficou bacana, né? Nessa região aqui, do centro Sim. pra cá, tu enxerga Mas esse a nome. enxerga consultora ele não de tem longe. mais, né? Não tem mais unidades da consultora. E tem vamos pro Country Art, 161 privativo. Últimas unidades também. Últimas 5 unidades. Depois teremos o Giardino, tem ainda 14 ou 13 unidades lá. 182 privativos. Depois o Soleil. O Soleil que tem 320 privativos. E aí tem os comerciais, que é o Office Design e o Dom Medical Center. Você falou do Eleve? O Eleve tem uma unidade só. Só? Só. O negócio vai muito Garden. rápido. O Voamos. negócio. De tudo isso, ó, alguns números bem interessantes.
1.502 projetos arquitetônicos elaborados, 195 mil metros quadrados de obras executadas, 215 colaboradores, 5 mil metros quadrados de projetos de arquitetura, 163 mil metros quadrados de obras em execuções, 11 arquitetos, 8 engenheiros, é uns números muito... Bastante, né? E até o que chama atenção, mais da metade dos engenheiros da empresa são mulheres. Tem um grande número de mulheres trabalhando, não só na parte de engenharia, arquitetura, mas também nas obras. Tem muitas mulheres nas obras. Isso chamou atenção, foi um levantamento feito agora para o Dia das Mulheres, em março, né? E aí chamou atenção esse número. Sim, eu soube desse número também. Inclusive, a operadora da grua, da Veronese, é uma mulher também, né? Que é um serviço que é atípico, né? Sim, sim. As mulheres estão dominando o mercado imobiliário, tanto na parte de vendas, aqui também na Chave Ouro, 60% é mulher. Mas também na parte técnica e mão de obra, né? Olha Isso aí, é bacana. Isso é fantástico. Isso é para demonstrar que não existe diferença alguma. Exatamente. Né? Valorização e respeito à nossa mulherada. Né? Agora, só para o pessoal entender, estamos trabalhando apenas com uma câmera, que as outras duas não aguentou o tema. estamos apenas agora com a câmera no centro. Mas estamos concluindo já o nosso bate-papo. Está sendo muito legal até aqui. Sobre os lançamentos. Antes de falar do Blend, tem algum lançamento em vista que é da WNBC? Ou só estamos falando de Tem, agora? mas não posso falar ainda. Ainda é confidencial. Opa! Fica o suspense aí, então. Tá, então, lançamento das duas consultoras juntas ou das 3 empresas juntas ainda é confidencial. E agora temos o Blend. Temos o Blend, esse lançamento aí tá espetacular. Eu tava fazendo levantamento hoje. A gente lançou ele oficialmente, no treinamento foi terça-feira, né? Dia 22. E foi espetacular, assim, né? Teve um evento muito bom, a live de treinamento. Na live a gente teve 140 pessoas, apesar da ressaca do pessoal da noite anterior. Eu tava lá, eu assisti. No evento. Tivemos 140 pessoas simultâneas, assim, maior parte do tempo do treinamento. Mas à noite fui ver ali, um pouquinho antes das 11, já estavam 400 acessos, já, 400 visualizações no treinamento. Isso que é um link fechado, né? Sim. Só para os corretores. Então, assim, o produto teve muita adesão, os corretores gostaram. E é o que a gente fala, né? O corretor tem que comprar a ideia, né? Gostar do produto. É fácil comprar ideia no Blend. O produto foi muito bem pensado. Muito bem pensado. Ele tem, assim, eu destaco 5 grandes fatores do Blend, tá? De diferenciais dele. Primeiro, a localização, né? Que é incrível. Muito, muito boa ali na Recife. Perto de supermercado, farmácia, escolas, toda essa conveniência. Na frente do restaurante, né? Restaurante. Santa Felicidade. Exato. Né? A padaria ali do lado. Pão do Ló, uma das mais tradicionais da cidade, né? Exato. Então, assim, primeiro a localização, o segundo que eu destaco é o design dele da fachada, uma fachada moderna, uma fachada bonita, que chama atenção, né, e diferencia de outros prédios mais antigos na região. E também o terceiro é a área comum, as áreas de lazer, né? Ele é uma estrutura completa, tem piscina adulto, piscina infantil, tem coworking, lavanderia, vai ter uma inovação na cidade, o primeiro drone delivery de Cascavel. Essa ideia foi muito boa. Já é uma grande, né, tendência aí em grandes centros, São Paulo principalmente, e outras cidades do mundo tem isso já. Então, foi o primeiro em Cascavel, um fato bem inovador. Eu tava achando que essa ideia, o drone seria do condomínio e pegar a refeição lá embaixo e levar lá no rooftop, mas não, a ideia, no caso, é ter o espaço do heliponto para as empresas entregadoras de entrega largarem lá. Entendi, essa é a ideia. entendi. E isso já foi liberado pela ANAC, eu estava pesquisando sobre isso, dia 21 de janeiro. A ANAC autorizou nesses voos, digamos, de drone, né, mas ele tem capacidade de 2,5 kg e no máximo 3 km de trajeto, e tem que respeitar ainda... como é que é? Tempos de voo, não pode passar por cima de pessoas. O Blend é 5 anos, né? Pra estar pronto. 40 meses, né? Ele dá 48 meses, dá um pouquinho mais de 48 meses. Sim, então daqui até lá vai ser um negócio, uma realidade já, né? Entrega em final de 26, né? E querendo ou não, aqui num raio de 500 metros, ou vamos ser um pouquinho mais longe, um
1 quilômetro tem tudo, né? Nossa, Todos os tem tudo. restaurantes, Tem tudo. todos os lanchonetes e, tipo... Todo o kit de É muito conveniência. cômodo pro cara lá pegar um... Não, vamos botar no drone porque é logo ali. É pertinho. Né? Pertinho, então E vai, aí- vai ser legal isso aí. É só complementando então, são nessa área de lazer, o terceiro item. O quarto item que eu chamo... e dentro da área de lazer tem o rooftop, né? No 20º andar, com a vista panorâmica da cidade, parede de escalada, espaço gourmet, um espaço bem diferenciado. O quarto aspecto é a planta, né? Uma planta de 84 privativos, 2 vagas paralelas. Eu fui num evento do Sinduscom essa semana e é a planta mais demandada em Cascavel. É essa 84? de 80 a 90 metros. Sim. Então ela tem uma suíte mais 2 quartos e é flexível. Tu pode transformar essa uma suíte em 2 quartos em 2 suítes amplas com lavabo e um closet. Ficou muito legal essa opção de planta também. E o quinto e último argumento que eu digo é a condição de pagamento. Ficou uma condição muito boa. Bem um preço flexível, né? muito, muito acessível. Fala para o pessoal como é mais ou menos a forma de pagamento. O sinal, a entrada Assim, por mínima. enquanto, né, ele vai estar... porque a gente já vai ter reajuste de tabela logo em seguida. Mas tu paga ele com 10% de entrada, seria aproximadamente 60 mil. Depois 48 mensais de 2 mil. 5 balões semestrais na faixa de 6 mil. E a diferença de financiamento aí na faixa de 430, 450, dependendo da unidade. Muito flexível. Na faixa aí de, em média, 660 mil um apartamento. Tem unidades de menor valor e unidades de maior valor dependendo do andar, né? E da posição solar também. Eu fico com vontade de me endividar na hora um negócio desse. Porque é um investimento, né? É investimento. Fácil, amigo. Tô aqui pra te Fazer ajudar. a proposta. Faz a proposta, tá o Davis aqui. Quem vai te ajudar, Não, Bruno? a gente faz. O que te impede, né? É. Realizar a Sabe operação? uma coisa que é legal, pra gente entrar nessa reta final do nosso bate-papo, um movimento que você podia falar pro pessoal. O que está acontecendo? A gente está num cenário pós-pandêmico, a economia ela tá andando, mas cambaleando ainda, né? No cenário Brasil, Cascavel tá bem. Digamos que Cascavel tá bem em relação a outras cidades e comparando com capitais, principalmente. Né? Mas estamos num cenário pós-pandêmico, a economia com essa estabilidade, aí veio a seca, né, que atrapalhou um pouco o setor do E agora a agronegócio. Aí agora a guerra, certo? Mas o que está acontecendo? As consultoras estão lançando. O pessoal está vindo e está colocando um produto no mercado. Fala pro pessoal, né? Tá todo mundo louco e vai ficar lançando assim mesmo. É o certo, é errado. Fala por que estamos lançando. Fala a tua posição pra galera. Não, é uma ótima pergunta, assim, e é interessante quando a gente percebe que as construtoras estão lançando, é porque tem a perspectiva de um cenário favorável pela frente. Exato. Tá? Eu tive uma participação, fui convidado para ir no evento do Sinduscom essa semana, e foi apresentado uma pesquisa de intenção de compra, de demanda, né? E tá mostrando isso, e isso representava não só a cidade de Cascavel, era o foco da cidade de Cascavel, mas também a região do Paraná aqui, né? E mostravam também um pouco do cenário do Brasil, então, pra gente, em termos de comparação. E mostra que nós estamos hoje num momento de certa instabilidade, passamos aí um começo de primeiro trimestre aí, um pouco devagar, né? Em termos de venda, de certa instabilidade, principalmente em razão da seca, né? Que isso atingiu muitos agricultores, que são muitos clientes nossos. Mas, assim, uma certeza tem de que os preços vão subir, né? Seja por falta de material, né? Ou falta de mão de obra. Cascavel, a gente, por incrível que pareça, tem muitas vagas de emprego abertas, né? Em vários setores, construção civil principalmente também. Então, falta de mão de obra, isso também, consequentemente, ele tem que pagar mais para um profissional trabalhar para ti. E isso reflete também lá no final no preço. Então a tendência é que os preços aumentem, né? Não vai voltar a patamares que estavam antes. E a falta de produtos no mercado, como a gente está atraindo muita gente, não só pessoas voltando para a cidade, pessoas que já moravam aqui ou foram trabalhar, estudar em Curitiba, São Paulo, estão retornando para a cidade, com pessoas de fora, os imigrantes lá, tipo eu, assim, que estão vindo para a cidade, né? Então está atraindo muita gente. E vai ter público aí para loteamento, para casa em condomínio fechado, para apartamentos, né? Quem vem de cidade grande tende a preferência em apartamentos por razão de segurança, né? Ter essa necessidade. Então é um cenário que a gente vê favorável. Vai ter uma certa incerteza ainda política, né? Não sabe o que vai acontecer em outubro, mas de certa forma
em anos de eleição também facilita um pouco a liberação de crédito. E quem assume, independente de quem for, geralmente tem uma certa, por ser eleito pela maioria, tem uma certa confiança no mercado também nesse sentido. Então, isso geralmente, no primeiro ano após a eleição, geralmente ele é muito bom, né? Então, por esses cenários, a gente vê alguns lançamentos aí, né, acontecendo, outros que vão acontecer. Um ano vai ser muito bom de lançamentos e para atender essa demanda aí. E sem contar que esses lançamentos que estão vindo, eles estão vindo com um endereço excepcional, né? Tipo, um negócio incrível. O que estava já há um tempo sem acontecer. Tava tendo bons lançamentos, mas o endereço não atraía tanto, né? Porque aí não atrai a família, não provoca o cara mudar. Sim. Ah, não é tão bom ainda, não vou mudar. Vou ficar aqui mesmo. E não atrai o investidor. Perfeito. Né? E nas pesquisas que eu fiz, né? Eu levantei a bola para você bater e bateu bem. Nas pesquisas que eu fiz também, a previsão é que a partir de 2023 tudo isso volte ao normal, né? E que o mercado vai estar bem mais encorajado ao consumo, né? E querendo ou não, assim como a agricultura, o agronegócio, a construção civil é a galinha de ovos de ouro do Brasil, né? Um dos principais vetores do PIB, né? Só perde a agricultura, a construção civil só perde para a agricultura e para o varejo. Então, você percebe que isso é verdade quando nós estamos num momento onde a taxa Selic tá alta e possivelmente vai subir mais um pouco ainda, mas os juros imobiliário, o pessoal tá segurando, tá freando, porque se os caras deixam esse juros subir de forma muito agressiva, vai desacelerar a compra e venda. Isso vai gerar desemprego. Então, nenhum governo, seja ele de direita ou de esquerda, vai permitir isso, né? Vamos cuidar do nosso setorzinho, vamos cuidar da construção civil, né? Vamos segurar os juros, tanto que a Caixa agora anunciou mais uma vez que os juros vai baixar mais um pouco. Então, assim, não acredito numa crise no setor do mercado imobiliário, principalmente em Cascavel, que é uma cidade especial, né? Sim. Por causa do agronegócio, porque é uma cidade pequena, que precisa de imóveis, é uma cidade que tem demanda reprimida e, como você falou, que recebe tantas pessoas por ano e que precisa de um imóvel bem localizado. Então, graças a Deus, eu fico feliz com a tua resposta, que está bem encaixada no que eu estava imaginando. Que bom. Viu? Você não está. Não sou tão bobo, né? Você é tão bobo. Você, cara. Só tem cara de bobo, Só né? tem a cara de bobo. Gente, vamos indo pro nosso final, então. Davis, brigadão por você ter vindo, ter disponibilizado esse tempo para ter um papo conosco nesse primeiro episódio, em que depois ele falou que ele faz o podcast 29ª Pois é. Episódio. Já vou começar a entrevista. Ih, tô falando besteira aqui, o homem Agora sabe tudo. Agora ele tem que convidar a gente pro dele, Pra ir lá, né? Legal, boa, vamos lá. Só não tem essa estrutura aqui moderna. Não, a gente faz uma permuta, né? Boa. Pessoal, obrigado, viu, pelo convite aí. Fico muito honrado aí. Esse é o primeiro, né? Sim, claro. Eu sei que teve um outro que não deu certo aí, Pois né? o Deu passarinho problema de áudio vai aí. ficar com ciúme. O passarinho, desculpa. Já era. Grande parceiro Não, nosso aí. o passarinho vai vir no próximo aí. Legal, mas Logo. fico muito feliz aí, honrado aí pelo convite de vocês. Obrigado. Muito feliz mesmo. Igualmente. Fico à disposição. Isso aí. Valeu, galera. Estamos encerrando o nosso podcast, né? Siga o nosso parceiro que vai estar aí na descrição. Vamos seguir os perfis também da construtora, são Vusto perfis Casaroto. autônomos, né? Vusto Casaroto, NBC e Nastais. E vamos conhecer os empreendimentos, né? Principalmente a central de vendas lá, que lá em um solo local você conhece tudo. 9 maquetes temos. 9 maquetes. Tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Se você tá com pressa, você tem. Se você quer esperar um pouco mais, você também Se você vai pode. casar, se você separou. Meu amigo, tá... Se ganhou na Mega Sena. Tem de tudo. É isso aí, pessoal. Encerramos agora o nosso primeiro episódio. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Braço. Até o próximo.